Bom, vamos iniciar. Nós vamos hoje para a página 73. Vamos falar sobre os 4 grandes impérios. Houveram mais impérios na história da humanidade. Nós nos referimos a estes como 4 grandes impérios, por quê? Porque eles não aconteceram só no reino físico, eles acontecem ainda hoje no reino espiritual. Eu vou dar muitas informações que o livro não dá, porque o livro se preocupou de falar sobre os impérios em si, os impérios terrenos, onde eles foram, o que aconteceram. O livro fala sobre isso. Eu quero levar, numa parte ampla, levando vocês também para a Bíblia, o que a Bíblia fala desses impérios, o que a Bíblia nos ensina desses impérios. A página 73, capítulo 2, vai falar sobre o Império Babilônico. Lá na estátua de Nabucodonosor, onde Deus revela esses 4 impérios, por isso a importância deles. Deus mostra a Nabucodonosor a imagem de uma grande estátua. A cabeça de ouro, o peito e os braços são de prata, o ventre e as coxas são de bronze, as pernas de ferro e os pés ferro misturado com barro. Tudo isso tem a explicação material, terrena, física e a espiritual. Porque Deus mostrou para Nabucodonosor. Nabucodonosor era um rei pagão na época. A Bíblia nos deixa entender que ele foi salvo. Depois de tantas vezes que Deus foi se apresentando a Nabucodonosor, a última vez que foi quando ele se tornou um animal, quando ele volta, ele voltou glorificando o Deus dos céus. E aí ele já estava quebrantado. É tanto que ele não voltou mais para o trono, o filho dele, o neto, é quem continuou aquele reinado, mesmo ele ainda estando vivo, o que mostra a mudança de Nabucodonosor. Deus mostrou para ele, porque na época ele era um rei pagão. Se Deus revela para Daniel, as demais revelações foram só para Daniel, capítulo 7 e capítulo 8 de Daniel. Aí já não é mais império babilônico, já é império persa, quando Deus dá a continuação da revelação dos impérios. Mas para Nabucodonosor, ele deu um sonho para o rei. Primeiro, porque Deus tinha um plano para Nabucodonosor. Então, acima de todas as coisas, isso foi uma forma dele se apresentar a Nabucodonosor. E trouxe a revelação, a interpretação através de Daniel. Na estátua, ele é a cabeça de ouro, a Babilônia. Mas a Bíblia fala, quando Daniel traz a revelação, ele fala assim: você, rei, é a cabeça de ouro. Abram a Bíblia no capítulo 2 de Daniel e nós vemos essas afirmações no versículo 'Se alguém achar antes que eu, pode falar, viu, gente?
32? 32? Não, aí está falando dos metais. Da estátua. Tem um versículo que Daniel fala para ele. É o 32? Não, 32 está falando dos metais. 38? 38? Não é. Ah, é o 38, pode ler. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele te entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Tu és a cabeça de ouro. Então isso foi dito pelo próprio Deus, né? Cabeça, isso nós falamos na semana passada. O que a cabeça faz? Comanda todo o corpo. A Babilônia, como império, ela caiu. Mas ela continua regendo cabeça, ela continua regendo todo o mundo espiritual. A Babilônia, ela vai ser vencida na grande tribulação. Isso está lá no capítulo 17 e 18 de Apocalipse. Podem abrir, porque nós vamos ler tanto para a Babilônia como para o Império Romano. A descrição, a revelação está em Apocalipse 17 e 18. A Babilônia é aquela mesma Babilônia lá no começo do mundo, aquele primeiro mapa que eu postei na primeira aula, que mostra o crescente fértil. Aquilo ali é o início da humanidade. Ali aparece a Babilônia entre dois rios, Rio Tigre e Rio Eufrates. Até hoje lá é Babilônia. Até hoje lá é Babilônia. Foi da Babilônia que Deus chamou Abraão. Por quê? Deus usa os homens que estão na terra, que estão na Babilônia. A Babilônia traz a representação do mundo, traz. Deus tira as pessoas do mundo, ele transforma, que são as pessoas que ele usa. Então, foi de lá também que saiu Abraão, quando Deus o chamou para formar o povo de Israel. Babel, Babilônia, representa toda a rebeldia contra Deus, representa rebelião, corrupção espiritual. Às vezes nós encontramos algumas pessoas, eu tenho amigos de muitos anos, que depois de muitos anos sem se ver, quando a gente já se encontrou agora com mais idade, porque são amigos desde a adolescência, eles falaram assim: eu estava em tal igreja, era a igreja que nós congregávamos, mas Deus me mandou sair e abrir o meu ministério. Deus não dá ordens desse tipo. Deus não dá ordens desse tipo. A igreja é séria, a igreja está até hoje, não falam heresias, não, é uma igreja muito boa. Eu a conheço e nós, nessa continuidade toda, nós conhecemos hoje a igreja como é. Então, por que Deus mandaria alguém sair de uma igreja que não está ensinando heresia, que não está ensinando nada, para abrir um outro ministério? Qual é a intenção? Qual é o intuito? Porque se falasse assim, se falasse assim, a igreja se rebelou, virou herética, eu até acreditaria que Deus tiraria aqueles que seriam seus, né, que o servem, e colocaria em outro lugar. Mas sempre haverá
uma rebelião espiritual por detrás disso. Mesmo igrejas que são abertas dessa maneira, mas e as pessoas que estão congregando lá, as pessoas que aceitarem a Jesus lá, o que faz? São salvos, gente, não tem problema nenhum, são salvos. O que acontece? É o líder é quem vai responder para Deus. A questão aí não é a igreja, é o líder é quem vai responder para Deus. Tudo isso fala de Babel. Babel, ela é uma realidade no mundo em que nós estamos vivendo. É uma grande realidade. Hoje a internet, ela faz uma propagação assim muito grande. Antigamente as coisas aconteciam e ficavam dentro das igrejas, dentro de 4 paredes. Hoje em dia a internet coloca no ventilador e solta para todo mundo. E nós temos visto determinadas coisas que a gente fala assim, Senhor, isso não pode haver na tua casa. Isso tudo é o quê? Corrupção. Está falando de quê? De Babel. Babilônia. A Babilônia que é real nos nossos dias. E a Babilônia é um sistema opressor. Quando nós chegamos lá no Apocalipse, no capítulo 17, 18, gosto do mundo. Eu sigo ao Senhor, mas isso, aquilo que é do mundo, eu uso, eu gosto. Não tem nada a ver, nós estamos no século 21, tudo bem, pode usar, pode desfrutar do que quiser. Mas a palavra de Deus, ela usa exatamente esse termo, uma prostituição espiritual. Está falando o quê? Está falando de infidelidade. Infidelidade. Está com Deus e está com o mundo. Deus não se divide com ninguém. Não se divide. Então, o Império Babilônico, ele permanece com a sua cultura até nos dias atuais. Eles permanecem com a sua cultura. O que a gente vê lá no mundo? Eu andei colocando uns artigos no grupo. Aliás, eu falei sobre 2, né? Eu coloquei 2 artigos ultimamente. Eu falei sobre a Páscoa, que eu falei de uma forma geral, até sobre, entrou aí o Natal, o nascimento de Jesus, porque isso traz tudo o mesmo assunto. Aí, Abigail, a Páscoa não tem nada a ver com o Natal. Tem. Por quê? Porque foi na Páscoa que Jesus nasceu, não foi em 25 de dezembro. Então, para mim falar da Páscoa, eu tenho que falar do 25 de dezembro, que não existe, é somente comércio. Então, isso é o quê? É cultura babilônica. A cultura babilônica. Até esses detalhes. Olha, gente, nós aprendemos, minha filha hoje chegou em casa rindo muito comigo. Porque mais cedo ela me mandou uma apostila de Daniel e Apocalipse, que eu escrevi uns anos atrás, quando eu dei aula de Apocalipse. Eu estou complementando mais, vai acabar saindo um livro, essa apostila, porque eu ainda estou complementando ela. Na época eu imprimi, alguns alunos levaram, não sei daqui, quem foi que levou, os mais antigos, tiveram essa apostila, e ela falou assim, porque eu abri um e-mail que eu não uso mais, o meu e-mail tá bom. Mas tem tanta coisa para dar, tanta coisa para dar. E ela riu muito comigo. Por quê? Porque naquela época, gente, isso foi em 1900 e bolinha. Olha, põe anos nisso. Ela falou assim, a senhora me mandou um e-mail, eu era da PNL ainda, e marcou a PNL inteira. E ainda falou assim, não quebrem essa corrente. Eu dei muita risada com ela. Por quê? Porque hoje eu entendo sobre correntes, já de um tempo para cá, eu já conversei
é com vocês, eu já falei muito isso em sala de aula sobre corrente. Naquela época, eu não sabia, eu não entendia, né? E Deus, graças a Deus, não leva em conta a nossa ignorância. Mas, a partir do momento que eu entendo que o Senhor nos esclarece, nós temos que mudar de posição. Nós precisamos, por quê? Porque se Deus está me fazendo entender, é porque Ele quer que eu me separe do mundo. Porque Ele dá um nome aqui, prostituição espiritual. Por que que Ele nos traz todo esse entendimento? Por que que Ele nos permite compreender determinadas coisas? Porque Ele nos quer santo, santo para Ele. Então, quando nós ouvimos falar sobre o Natal, gente, a gente nunca vai conseguir acabar o Natal, deixa o Natal lá, é comércio. Ah, mas é feriado, o que eu faço no feriado? Pode fazer um almoço, jantar, reunir a família, comer, aproveitar que é feriado, se reunir, se juntar, mas não nesse intuito, estou fazendo uma ceia de Natal. Isso não existe, não existe. É essa parte que nós temos que arrancar de nós. O que o irmão também falou, que tem comidas que foi o próprio diabo que deu a receita como uma acarajé, mesmo que a gente faça na nossa casa, a receita dele. É demoníaca. A receita dele. Né? É. Aí está pecando mesmo. Ah, Senhor, minhas mãos são abençoadas, eu estou fazendo, mas tu está usando a receita dele, o que adiantou? Isso é comida para demônios. É comida para demônios. Tem mais outro, é acarajé, tem mais um. Acho que vatapá. O vatapá que ele come muito lá, né? Então, vatapá e acarajé. Para quem já foi de Umbanda, vai saber dizer legalmente que no centro eles pedem isso. Ah, eles fazem lá? É, os demônios que baixam lá, eles pedem a comida deles, que é exatamente essa. Então não é questão de falar assim, eu estou orando, eu estou abençoando, e eu estou fazendo, e eu vou comer em nome de Jesus. Não, tem coisas que é literalmente do inimigo. Meu filho, uma vez, há muitos anos atrás, ele era adolescente ainda, surfista, um amigo dele aqui da Pitangeiras, japonês, então todo ano ele ia para o Japão. Quando voltou, trouxe um dragão para ele. Um dragão esculpido numa pedra, uma arte bonita, gente. Eu vou ser sincera por dizer, é uma arte muito bonita. Quando se apagava tudo, aquela pedra brilhava, que clareava o ambiente. Era uma pedra muito bonita. Eu falei para ele, vai ficar na caixinha tocada na sua gaveta, e eu não quero ela em parte nenhuma da casa. Porque a gaveta é sua, é problema seu, você sabe da verdade. O grande dragão é o diabo, é Satanás. E você sabe disso. Você quer guardar, problema seu. E ele guardou, ele tocou lá na gaveta dele. Depois de uma semana, ele me chamou e falou assim, mãe, o senhor tem me incomodado. Eu cheguei da igreja, que eu trabalhava na igreja, ele já com a caixinha na mão. Eu falei aqui porque eu queria que a senhora quebrasse para mim. Eu falei, não fui eu que ganhei, foi você. É você que tem que quebrar. Porque você ganhou, você gostou, o presente é seu. É você que tem que quebrar. E ele foi lá para fora e quebrou e arrumou, fez um bom pacote e colocou no lixo. Por quê, gente? Porque não adianta falar assim, eu ganhei de presente, eu vou orar, vou abençoar e vou deixar aqui. Gente, é coisa do maligno. É um dragão. Ainda bem do Japão. A terra que adora o dragão. Né? Então tem coisas que não é falar assim, eu vou abençoar e vai dar tudo certo. Não, não vai. Não vai. Nós temos que ter esse entendimento. A Babilônia caiu como império e caminha até hoje no reino espiritual. A Babilônia, como é o princípio de tudo, que nem nós falamos, um dos primeiros da internet é pecado usar isso? Não é. Ele tem que ser usado com sabedoria. Porque se nós temos microfone,
nós temos uma bateria, a gente não precisa espolgar para estremecer o bairro inteiro. Se é para o louvor do Senhor, gente, vai suave, vai na manha, né? Não precisa, é só a bateria que vai ser ouvida, né? Então, nós podemos usar, Deus não anula o que nós temos, mas temos que usar com sabedoria. Então, esse código de Hammurabi foi conhecido como a lei de tabelião. As páginas 77 e 78 vai falar sobre as deportações. As deportações que Nabucodonosor fez. A história e a Bíblia fala sobre 3 grandes deportações. Mas na realidade foram 7. Foram 7. É que 3 foram grandes. Então foi de levas, isso a Bíblia relata. Mas todas as vezes, na época, o Império Babilônico estava em ascensão, então quando ele saía para as nações, para o Egito, para guerrear, na volta ele passava por dentro de Judá e levava um tanto. Aí eram grupos pequenos de pessoas, mas a Babilônia entrou 7 vezes em Judá e levou povos para a Babilônia. A Babilônia caiu em 539 com Beltesazar. Beltesazar era Daniel, o nome babilônico de Daniel. Belsazar era neto de Nabucodonosor. Era o rei que estava em ascensão quando a Babilônia caiu. Isso está registrado em Daniel capítulo 5, quando mostra o grande banquete que Belsazar promoveu, pegou todos os utensílios do templo, colocou os pagãos para usarem aqueles utensílios. Foi nesse dia exatamente que a Babilônia caiu. O rei viu uma parte da mão de Deus escrevendo na parede, trazendo a escrita de Mene, Mene, Tekel, Parsim. E também foi Daniel quem traduziu essa leitura. Deus deixou claro para Belsazar que estava tirando dele o reino e ia dar-nos aos medos e aos persas. Não tinha mais tempo, porque os medos e os persas já estavam entrando por baixo do palácio. Eles já tinham fechado toda a entrada de água dos canais, as águas tinham baixado e o exército já estava invadindo a Babilônia por baixo e invadiram o palácio. Como todos estavam bêbados, então eles não tiveram força para lutar. E mesmo que se não tivessem, Deus estava entregando eles na mão da Média e da Pérsia. Então haveria uma derrota de qualquer maneira. Aí se levanta o Império Medo-Persa com Ciro o Grande. Deus havia falado sobre Ciro no capítulo 45 de Isaías. Isaías capítulo 45. Deixa-me ver se é exatamente isso. Exatamente isso. 44, versículo 28 e 45, 1. Podem ler. 44, 28, que é o último versículo, e o 45, 1. Quem diz de Ciro é meu pastor, ele cumprirá tudo que me apraz, dizendo também a Jerusalém, ser edificada, e ao templo funda.
45:1. Assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para bater as nações diante de sua face. Eu exultarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Gente, Deus deu nome a Ciro. Isso aconteceu quase 200 anos antes de Ciro nascer. Antes desses fatos, desse acontecimento do Império Persa, tinha exatamente 200 anos antes, quando Deus falou que ele ia levantar Ciro, o seu pastor. No 45 ele chama de Ciro, meu servo. Ciro era pagão. Por que Deus chama de meu servo? Porque Deus usaria ele para os seus propósitos, e ele iria obedecer retamente aquilo que Deus havia determinado. O Império Medo-Persa, eles eram muito organizados e eles eram tolerantes com as culturas dos povos. Então, ele foi muito tolerante com Israel. Israel voltou, você vê que o 44:28 fala que ele vai reconstruir o templo, e ele manda Israel de volta para Israel reconstruir o templo. Ele ajuda na reconstrução do templo. Zorobabel volta com quase 50 mil judeus, 49.800 e tanto, foram quase 50 mil judeus que voltaram com Zorobabel. Zorobabel era da linhagem de Davi, ele tinha direito ao trono, mas a partir do Império Babilônico, Israel não teve mais rei. Zorobabel voltou como governador, que assim foi ordenado pelo Império Medo-Persa. Então, o reinado era Medo-Persa. Zorobabel voltou apenas como um governador local e começou a trabalhar na reconstrução do templo. Tiveram muitos problemas, muitas situações, a obra foi embargada, os samaritanos se metiam no meio, tinha fofoca, tinha intriga. Por várias vezes essa construção parou. Por isso Deus levantou Ageu, Zacarias e Malaquias, os 3 profetas pós-exílio. Para quê? Porque ele levantou esses 3 profetas para exortarem o povo a construírem o templo. Porque o templo é o que denotava a presença de Deus no meio do povo. Eles não tinham Jesus. Hoje, como a igreja percebida, eles não têm igreja, mas existe uma igreja. Por quê? Porque agora não é mais física, é espiritual. Isso para eles, viu, gente? Nós aqui temos o templo, temos liberdade, nós temos que congregar. Agora, para eles conseguem ser igreja sem templo, porque nós temos Jesus, a graça de Deus revelada. O Antigo Testamento não tinha Jesus, então tinha que haver o templo, que era o que denotava a presença de Deus, onde eram feitos os sacrifícios, os cultos. Então Deus exortou eles e falou: vocês acabem de construir a minha casa. Vocês estão se preocupando com a casa de vocês, vocês estão embelezando a casa de vocês, e a minha casa está abandonada. E eles continuaram essa construção, eles terminaram, não ficou belo como o templo de Salomão. Quem acabou de arrumar ele, de enfeitar, de adornar, foi já Herodes, lá no 32 antes de Cristo, quando ele começa a governar na Judéia. Ele, para conquistar os judeus, ele veio a enfeitar, a trabalhar todo o templo.
O Império Medo-Persa, eles tinham essa cultura. Não foi só Israel quem voltou. Outros povos que a Babilônia tinha conquistado também tiveram o direito de voltar. Cada um podia servir ao seu Deus desde que estivesse debaixo do comando deles. E assim Israel continuou. O livro está falando sobre todos os dados desse império na estátua de Nabucodonosor. Deus apresenta esse império como sendo o peito e os braços, e na estátua eles estão cruzados. Os braços eram o império Medo-Persa. O metal era prata, inferior ao ouro. A partir daí, esses metais eles só vão se interiorizando, mas isso para mostrar que para Deus não é o maior e não é o melhor. Deus, ele vence a qualquer um, assim como ele venceu a Babilônia, que tanto era ouro como era cabeça, mas foi vencida. Em terra, físico, como eu falei, ela continua no mundo espiritual. Império Medo-Persa também. Esses 4 impérios, por isso são grandes, por isso Deus mostrou sobre eles, porque eles têm influência na vida da humanidade até hoje, uma influência espiritual. O Medo-Persa também? O Medo-Persa também, o grego também, todos eles têm essa influência. No capítulo, Daniel, capítulo 4, quando Deus mostra outro sonho que Nabucodonosor teve, da grande árvore, tinha o mesmo significado da estátua para Nabucodonosor. Agora não está falando de outros povos, de outros impérios, está falando exatamente sobre Nabucodonosor. 4, verso 15. Daniel 4, verso 15. Lê do 13 até o 15. 4, 3. Pode ler. Quão grandes são os seus sinais, quão poderosas suas maravilhas. O reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Qual que você está lendo? 3, 4, 3. Capítulo 4, verso 13. 4 é o capítulo da grande árvore. 13. Estava isto nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um dos dias do céu descia do céu. 4, 13. Legal. 14. Ele gritou em alta voz: derrubem a árvore e cortem os seus galhos, a não que as suas folhas espalhem os seus frutos. Fujam os animais debaixo dela e as aves dos seus galhos. Mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado no orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Olha aí, quando ele fala do animal da grama da terra, ele já está falando sobre a loucura de Nabucodonosor. Mas olha o detalhe. Eu já tinha revelado sobre a estátua. Já tinha mostrado 4 impérios, 4 metais. Aqui ele diz, a cepa, a árvore era a Babilônia. Ele falou, a cepa com as raízes deixai na terra. Cortaram a árvore e com aquele toco de caule e as raízes na terra, com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, seja ela molhada no orvalho do céu. Essa daqui já é uma sentença sobre Nabucodonosor. E a sua porção seja com os animais e a erva da terra. Você está vendo que Deus aqui ele está falando no bronze e no ferro. O bronze era quem? Na estátua.
bronze, quadris e coxas. A Grécia. A Grécia, Império Grego e o ferro. Romano, gente, o Império Romano. Então vocês veem que tem algo, Deus já vem revelando que tem algo de espiritual nessas imagens que ele está mostrando para Daniel, que Daniel está traduzindo. É todo o futuro da humanidade, é escatológico, porque isso está acontecendo aqui no mundo espiritual, mas toda essa derrocada vai dar exatamente no Apocalipse. Vai dar exatamente no Apocalipse. Vocês querem ver uma coisa? Apocalipse 13, versículo... versículo 2. E a besta que vira era semelhante ao leopardo, e seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. Olha aí a resposta. Deus mostra a estátua no capítulo 2, a árvore que fala exatamente de Nabucodonosor, a Babilônia, no capítulo 4, no versículo 7 e 8, Deus mostra a Daniel os animais. Capítulo 7, Daniel vê 4 animais subindo do mar. Primeiro, um leão, ele fala semelhante. Não é que ele está vendo nítido e falou assim, estou vendo um leão. Semelhante. Por que semelhante? Porque ele era como um leão, mas ele tinha asas de águia. Leão não tem asa. É por isso que Daniel fala semelhante. Mas era um leão com águias. Leão é o rei dos animais. A águia é o quê? A rainha das aves. Estava representando quem? A Babilônia, que era ouro. Então você vê que Deus, ele pega tudo que está no topo para representar a Babilônia. A águia é a rainha das aves. É a ave que voa mais longe. Por isso ela é tida como a rainha das aves. O leopardo, ele representa, o urso representava o Império Medo-Persa, na visão de Daniel. Um lado mais levantado que o outro, ele vinha com 3 costelas na boca. Um lado era mais alto que o outro, por quê? Porque o Império Persa era mais forte que o Império da Média, porque aqui são 2 povos que se juntam, e a Pérsia vence a Média, e virou só o Império Persa. Na época de Esther, do livro de Esther, os acontecimentos, ali já é Império Persa. E o leopardo com asas representava o Império Grego. Leopardo é um animal muito veloz e as asas de águia também falam de velocidade, porque como nós falamos, a águia é a que voa mais alto, ela tem força. Então isso mostrava a velocidade com que Alexandre conquistou os povos da época. E o Apocalipse 13 fala isso. A besta, que é o sistema do anticristo, que ainda vai acontecer, ela era semelhante ao leopardo, pés de urso, quer dizer, Grécia, Média e a Pérsia, e com boca de leão, Babilônia. E deu-lhe o dragão o seu poder, o trono e grande autoridade. Nós vamos ver claramente que são impérios espirituais, não são só impérios terrenos. Como o terreno, ele caiu, mas eles continuaram no reino espiritual. Professora, tem alguma coisa a ver esses impérios com as religiões anteriores? Com o quê? As religiões anteriores?
Porque o que mostra nesses impérios e nas visões de Daniel é tudo escatológico. O segundo animal, aí já está no capítulo 8 de Daniel, o segundo animal que representa a Média e a Pérsia é um carneiro. E carneiro fala de religião, fala de sacrifício, fala de culto. Entende? Por quê? Porque o anticristo vai unificar as religiões e vai se intitular Deus. Então, um animal que mostra, que denota o culto e sacrifício é o cordeiro. E esse é o segundo animal que representa a Pérsia. Só a Pérsia e a Grécia têm uma segunda representação. Cada império tem a sua. Leão, urso, leopardo. E o quarto animal que Daniel procura na zoologia e ele não acha nada semelhante. Então ele fala que era um animal grande e terrível. Foi a forma como Daniel descreveu o quarto animal. Isso é Império Romano, nós vamos chegar lá. Porém, no capítulo 8, Deus mostra mais dois animais. E é exatamente a Pérsia e a Grécia, que tem uma segunda representação. Cordeiro, a Pérsia, cordeiro, fala de tudo. A Pérsia atual, que hoje em dia é o quê? É quem? A Pérsia. Tá fácil, hein, gente? O Irã, gente. O Irã é a Pérsia. É a Pérsia que a Bíblia fala é o Irã hoje. Se for, nós falamos iranianos, eles não se permitem chamar de iranianos. Ah, é? Eles falam que eles são persas. Ah, é? Eles, título ainda tem, eles são persas. Nós aqui fora é que nós usamos essa expressão, os iranianos. Mas eles são persas. E o Irã é o quê? Você vê o Irã, hoje ele tem um regime fechado, religioso. O Irã, ele é quase que 100% xiita. Quase que 100% xiita. Tem os xiitas e tem os xiitas. Tem um outro nome. Por quê? Porque todos são muçulmanos. Todos são muçulmanos. É que uns é só aquele muçulmano que vai lá, faz a reza dele e volta para casa. É tranquilão. Tem os outros que não, que são os quarta-cabeça. São aqueles que, se a pessoa não se converter, eles matam, eles aprisionam. São terroristas. São literalmente os corta-cabeças. Então, irmã, esses quatro grandes impérios, eles estão atuando no mundo espiritual. Até hoje. Até hoje, né? Até hoje. Por isso Deus revelou. Porque não era só físico, era também espiritual. No reino persa, no reinado dos persas, também houve uma outra. Olha, na Babilônia, 3 rapazes foram lançados na fornalha porque não se curvaram perante uma estátua. Babilônia. Deus mostra 3 jovens. A Bíblia, quando nós estudamos, e nós precisamos prestar atenção nisso, porque isso diz respeito a mim, a cada um de nós. Deus sempre vai mostrar que é a minoria. Que é a minoria. Todos os príncipes de Judá foram para a Babilônia. Todos. A Bíblia fala de 4 príncipes. Daniel e seus amigos. Mas todos os príncipes estavam lá. Só 13 se curvaram a estátua. Daniel não estava no local, viu, gente?
Daniel não estava no local onde estava a estátua, onde foi tocado aquele alarido que eles teriam que se curvar. Daniel não estava presente ali. Por isso só aparecem os 3 rapazes. E por não se curvar para o inimigo, para o mundo, eu quero colocar nessa posição, não se curvar para o mundo, não abrir mão do Deus que eles serviam, eles foram lançados na fornalha. E Deus olhava por quê? Porque Jesus já estava lá na fornalha esperando por eles. O rei pagão é que expressa. Joguei 3 homens e vejo um quarto, e ele é semelhante ao Filho dos deuses. O pagão disse isso. Mas Jesus não é o 4º homem da fornalha, ele é o primeiro. Porque quando aqueles meninos falaram, ó rei, Deus pode nos livrar, e se ele não nos livrar da tua mão, mesmo assim, nós não vamos nos curvar diante da sua estátua. Eles confessaram Cristo naquele momento. O rei se irou, mandou aquecer ainda mais a fornalha, mandou jogar eles de lá dentro da fornalha. O Filho de Deus já estava esperando por eles. Aquilo foi uma cristofania. Então nunca digam que é o 4º homem. Ele é o primeiro homem da fornalha. No Império Medo-Persa também tem um acontecimento. Daniel é lançado na cova dos leões. Isso foi no Império Medo-Persa, com o reinado de Dário. Dário não é nome, é título. Não era o Ciro que estava ali, agora era Dário. E Dário gostava de Daniel, gostava muito. Mas o inimigo, ele nunca fica satisfeito com aquilo que nós somos. E Daniel orava 3 vezes por dia. De manhã, 6 horas da manhã, 6 horas, 9 horas e 3 da tarde. Daniel se prostrava em oração. Por quê? Era a hora do sacrifício que eles faziam em Jerusalém. Para ele era a hora do culto. 6 horas, meio-dia, 3 horas da tarde. Como ele estava na Babilônia, ele falou, eu continuo oferecendo meu culto ao Senhor. Então ele ia para o quarto dele, dobrava o joelho, uma janela que era voltada para o lado de Jerusalém, e ali ele fazia as suas orações. E o inimigo não satisfeito, eles queriam, porque queriam acabar com Daniel, escreveram uma lei, e durante 30 dias todos tinham que fazer o pedido para o rei. Óbvio que o rei se encheu, todos vão vir pedir para mim, eu sou o soberano. Lógico que ele se encheu. E ele foi lá e ele assinou esse decreto. E esse decreto condenava a Daniel somente. Então ele ficou muito triste, ele ficou entristecido, mas ele já tinha assinado, ele não podia voltar atrás. Então Daniel foi lançado na cova dos leões. E na cova dos leões. Você vê, na Babilônia eram 3, agora no Império Medo-Persa só era um. E Deus livra Daniel. Aquilo também foi uma cristofania. O anjo do Senhor que esteve com Daniel naquela noite era o próprio Cristo ali. E era uma cristofania. Nós vamos chegar no capítulo 4 e vamos encontrar o Império de Alexandre o Grande. Professor, tenta ficar em frente a essa cadeira aqui para a iluminação pegar melhor, se der. Se der. Império Grego, capítulo 4. O Império Grego-Macedônio. Na visão do capítulo 7,
Daniel vê os 4 animais. Império Greco era o leopardo. Leopardo vai falar de rapidez, de ligeireza. Quando Alexandre ele toma o poder, ele vence a Pérsia, ele conquista muito rápido todas as terras do mundo de então. Ele era muito jovem. Ele tinha seus 20 e tantos anos quando ele já estava conquistando as nações em volta de si. Com 32 anos ele morreu muito jovem. Nós vamos ver que no capítulo 8 de Daniel aparecem 2 animais. O carneiro, que é a Média e a Pérsia, representa o culto, representa adoração. E tem um bode com um chifre, como se fosse um chifre de unicórnio. Ele tinha um chifre só, muito grande, muito belo na testa. E esse bode, ele vem como que caminhando sobre o ar. Fala também da velocidade com que Alexandre conquistou o mundo de então. E ele luta com esse carneiro. E em dado momento, esse chifre dele é quebrado. Isso mostra o quê? Que Alexandre morreria muito jovem. Ele morreu com 32 anos, provavelmente de malária. Ele chegou até as Índias. Nós vamos encontrar a descoberta das Índias, como foi qual seria a palavra? Quando a Índia se levantou como uma nação, nós vamos encontrar na história outros fatos, mas foi Alexandre o Grande primeiro que chegou até as Índias. E foi por isso que ele pegou, por mais de uma vez, ele teve essa febre forte. E numa dessas vezes ele acabou morrendo com a malária. O capítulo, na estátua de Nabucodonosor, no capítulo 2 de Daniel, a Grécia é o terceiro metal, é o bronze. Ele faz o ventre, porque ele vai da cintura, abaixo da cintura está o ventre, ele pega o ventre e as coxas eram de bronze. Ventre faz o quê? Ventre gera. O império desses 4 grandes impérios, o que mais se expandiu, maior esteve, foi o Império Grego. Nós vamos ver que quando Alexandre morre, ele morreu muito jovem, ele embora ele juntar, ele se tornou poderoso, ele era forte, era um homem de uma autoridade muito grande. Quando ele morre, ele tinha 4 generais valorosos. E esses 4 generais começaram a brigar entre si pelo reino. Óbvio que eles estavam cobiçando todo aquele espaço que Alexandre conquistou. Eles não conseguiram um acordo, eles brigaram entre si e todo o reino que foi de Alexandre foi dividido em 4 partes. Foram esses 4 generais, foi Ptolomeu, Seleuco, Lisímaco e Cassandro. Isso está em qualquer história da história secular que nós aprendemos na escola, traz esse registro. Ptolomeu
ele assumiu o controle do Egito, fundando a dinastia Ptolomaica. É dos Ptolomeus que tem também a história que nós conhecemos, uma personagem que nós conhecemos que foi Cleópatra. Ela era da dinastia Ptolomaica. Seleuco, ele ficou com a Babilônia. A Babilônia era um lugar muito cobiçado. Muito cobiçado. Quando a Média e a Pérsia venceram a Babilônia, eles não ficaram nas suas terras. Eles reinaram na Babilônia. A Babilônia é cobiçada. A Babilônia é um mundo. A Babilônia era cobiçada. Quando Alexandre tomou o poder, derrotou a Média Pérsia, ele também reinou na Babilônia. O QG deles era na Babilônia. Você vê que a Babilônia, ela tem uma história muito profunda. E tudo traz respeito a nós. Tudo traz respeito a nós. Seleuco foi quem tomou a Babilônia e a maior parte da Ásia, formando o Império Seleucida. Israel ficou debaixo do Império Seleucida. Lisímaco governou a Trácia e a Ásia Menor Ocidental. E Cassandro assumiu o controle da Macedônia, da Grécia, eliminando toda a família de Alexandre, que era para ele não ter problema no comando. Então, no mapa mundi, Lisímaco e Cassandro ficou nessa parte acima que pertencia ao Império Grego. E para baixo, Seleuco governou aqui e Ptolomeu aqui embaixo, pegando a parte que era do Egito. No capítulo 11 de Daniel, Deus continua revelando a história da humanidade para Daniel. No capítulo 11, esse capítulo é grande, gente, ele é muito grande. Mas Deus conta toda a história da humanidade dentro do capítulo 11 de Daniel. Até o fim, até o anticristo, está revelado dentro do capítulo 11. Quando nós lemos o capítulo 11 de Daniel, podemos abrir a Bíblia lá, Daniel capítulo 11. Nós vamos ler por mais de uma vez. Olha, versículo 5 e 6, eu vou ler. O rei do sul, Deus só vai usar essa expressão no capítulo 11. Rei do sul, rei do norte. O rei do sul será forte. Está falando de Seleuco. O rei do sul será forte, como também um de seus príncipes. Está falando de Etíoco Epífanes. Este será mais forte do que ele, e reinará, e será grande o seu domínio. Mas ao cabo de anos eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte. Está falando de Cleópatra. Isso eles faziam, através de casamento, associações políticas. Por que eles ficavam querendo casar um com a filha do outro? Porque eles falam assim, agora nós vamos ser um. Só que a intenção deles era, eu vou lutar contra ele, eu vou vencer e vou governar tudo. Todos eles tinham em mente governar todo o espaço. A questão ali não era nem amor e não era só para unir famílias. A filha do rei do sul casará com o rei do norte para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço
e ele não permanecerá nem o seu braço, porque ela será entregue, e bem assim os que a trouxeram, e seu pai no que a tomou por sua naqueles tempos. A Cleópatra já era do Reino do Sul, que se casou com o Reino do Norte. Casou com o Reino do Norte. O capítulo todo vai falar em Reino do Sul e Reino do Norte. Deus, automaticamente, ele já cancela Lisímaco e Cassandro. Eram dois reis que eles só eram generais e pegaram aquele pedaço de terra. Se a gente olhar no mapa mundi, vai ver que eles pegaram a menor parte, mas eles não passaram apenas de figura. Agora, o rei do norte e o rei do sul. O rei do sul está aqui. Ele pegou a Babilônia e toda aquela extensão até a Ásia. E Israel está no meio. E o rei do norte, que eram os Ptolomeus, eles ficaram reinando na parte de baixo. Esses dois ficaram reinando. O do norte é Ptolomeu, o do sul é quem? Que rei que é? Do sul é o Seleuco. Seleuco, ele, vocês veem que isso é Império Grego. Embora estarem falando desses 4 generais, está se falando do Império Grego. Seleuco, ele foi um dos reis que, quando ele assumiu aquela parte ali, a Bíblia aqui estipula que onde que está aqui? Se alinharão um ao outro. O rei do sul será forte, como também um de seus príncipes. Este será mais forte. Está falando de Antíoco Epífanes, que quando ele tomou o poder, ele cortou o culto dos judeus. Ele cresceu os olhos em Jerusalém, no templo. Ele mandou erigir um altar dentro do templo e nele sacrificou uma porca. Ele profanou o templo de Deus. Ele profanou o culto. Prestem atenção no que a Bíblia vem revelando. Ele toma Jerusalém, ele toma o templo, ele ali fez o seu culto, sacrificou uma porca. Tá, Deus te abençoe, bom serviço. Sacrificou uma porca e cortou todo o direito dos judeus sacrificarem e praticarem a sua religião. Os judeus não podiam mais praticar a sua religião como era conhecido dele, nós, desde lá, o êxodo, como o Senhor pediu para que eles fizessem. Os sacrifícios diários. Isso levou um tempo, até que essa parte está relatada no nosso livro, na página 39. O último parágrafo. Entre 1666 AC até 63 AC, os judeus voltaram, foi nessa época que os judeus voltaram a conquistar sua independência através da liderança de Matias. Esses são os macabeus. Como nós, no meu livro é 39, último parágrafo. Gente, vê aí o final do capítulo 4 de vocês. Eu estou no final do capítulo 4. É que meu livro é antigo. Gente, é 94. Eu estou vendo 39 aqui do livro de Andrade e eu estou falando 39. É 94. Último parágrafo. Conquistaram a sua independência através da liderança de Matatias e seus filhos Judas, Simão e Eleazar.
os quais lutaram contra o domínio da Síria e vitoriosos promoveram a purificação do templo e a restauração do culto a Jeová. Esse período ficou conhecido como a Guerra da Libertação dos Macabeus. Porém, em 63 AC, o general romano Pompeu dominou a Judéia. É quando o Império Grego literalmente caiu e o Império Romano se levantou. Numa certa altura do domínio seleuco, os macabeus, eles montaram uma guerra. Eles tomaram para si o sacerdócio. Eles não eram da linhagem de Arão, mas eles estavam inconformados que eles não podiam ter um templo e que eles não podiam cultuar. Como eles eram homens fortes, guerreiros, então eles se levantaram. Essa guerra levou anos, mas eles venceram os seleucidas. E eles tomaram Jerusalém e toda aquela parte que pertencia a Israel foi tomada. E eles fizeram a purificação do templo. É aí que se levanta o que hoje nós conhecemos em Israel como a festa das luzes. Todas as vezes que vocês ouvirem falar na festa de Israel, eles chamam de festa das luzes, está falando exatamente dessa festa que foi realizada quando os macabeus purificaram o templo. Por quê? Eles não tinham nada. Eles tinham um restinho de azeite. E no templo tinha a mesa da preposição, era a mesma coisa que o tabernáculo, a mesa da preposição, e do outro lado o candelabro de 7 hastes. E eles tinham muito pouco azeite. Nós vamos buscar azeite em tal lugar. Enquanto alguém foi comprar azeite, o restinho que eles tinham, eles colocaram na menorá. E aquela pequena porção de azeite queimou por 7 dias, até que chegaram com o azeite para o candelabro. A luz não se apagou. Nós entendemos isso. Nós vemos a mão de Deus nisso. Porque aquele candelabro representava quem? Espírito Santo. Nós? Tipo o corpo? E o fogo, o Espírito Santo. A luz do mundo. Cristo. Cristo. Aquele candelabro representava Cristo. Cristo é a luz do mundo. Para eles o milagre foi assim. Eles olharam a nível físico. Mas o que brilhou ali foi realmente o poder de Deus, mostrando que a luz do mundo iria se acender. A luz do mundo traria salvação. A luz do mundo é a resposta para o mundo e para os judeus também. É que no meio de tantas coisas que eles passaram, quando Cristo chegou, quando o Messias chegou, eles não souberam identificar. Eles comemoram essa festa das luzes Até hoje. Até hoje. Esses macabeus, eles eram ou não eram judeus? Eram judeus, mas Por que chamavam macabeus? porque é o nome da família deles. Nós falamos o Macabeus, o nome deles era parecido. Mas não lembro agora. Eu acho interessante para quem tem leu o livro do Macabeus para entender melhor. Sim, todo crente deveria ler o livro do Macabeus. Quem tem a Bíblia católica aqui em casa? Não é pecado, gente. Pode levantar a mão se vocês quiserem. Só o Mateus tem? Ninguém mais tem uma Bíblia católica? Não tem. Eu tirei uma, né? Quem foram os macabeus? Brevemente, assim. Foram os macabeus, eles eram judeus, eram homens guerreiros, fortes. Como eles ficaram inconformados que o templo tinha sido tomado e eles não tinham mais o direito à religião, então eles levantaram essa batalha, essa guerra, e pelejaram um bom tempo, e venceram.
Toda a vitória de Israel não é a força do braço, Deus. mas é a força de Deus lutando por eles. Essa guerra dos Macabeus foi mais uma delas. E eles acrescentaram essa festa nas festas de Israel. Assim como no Império Persa, quando Amã se levantou contra o povo judeu, porque a raiva de Amã era de Mardoqueu. Mardoqueu era judeu, e por causa de Mardoqueu, ele odiava todo o povo judeu. Então, ele predeterminou, ele armou, ele fez uma armadilha para os judeus. Ele fez a mesma coisa que eles já tinham feito antes com Daniel. Foram lá, fizeram o rei assinar um edito, e o edito, na realidade, era só contra Daniel. Agora, já no tempo de Esther, eles também fizeram, ele fez lá um edito, olha, ó rei, e o edito dele era o quê? Eles teriam que exterminar aquele povo que estava dentro daquele império. Era os judeus. E ele não sabia que Esther era judia. Porque Esther é nome pagão de Esther. Esther é um nome persa. Aquela menina se chamava Hadassah. Foi trocado o nome dela dentro do império que eles estavam vivendo. Ela ficou conhecida como Esther, era uma moça bonita, foi levada no meio de outras jovens para se apresentar ao rei. O próprio Mardoqueu preparou Esther para se apresentar ao rei. Ele falou, você vai se apresentar também. Eu não sou daquele povo, mas você vai. É jovem, é bonita, o rei está selecionando moças, e você vai. E foi justamente a Esther que o rei se agradou. Passaram lá uma série de purificações, teve toda uma preparação, e o rei se agradou de Esther. Por quê? Isso tudo era por Deus. Isso tudo era por Deus. Eles não sabiam até então, mas ia se levantar um Amã. E quem foi que realmente salvou o povo? Esther foi a libertadora. Ela fez praticamente a mesma coisa que aqueles rapazes fizeram. Porque só podia se apresentar diante do rei quando ele chamasse. Porque o rei tinha um harém. Ele gostou de Esther, daquela leva, gostou. Mas o rei tinha um harém. É que ela foi escolhida para ser rainha. Rainha. E o rei tinha lá as suas mulheres também. Só poderia se apresentar diante do rei quando o rei chamasse. E se apresentasse e o rei não levantasse o cetro, podia ser até a rainha, estava morta. Estava morta. Porque ninguém podia se apresentar ao rei sem ser chamado. E quando Esther promulga 3 dias de jejum, foram convocados 3 dias de jejum, e então Esther falou, eu vou me apresentar ao rei. Se morrer, morri. O que ela podia fazer era exatamente aquilo. E o rei levantou o cetro para Esther, e aceitou, e a ouviu, e Esther convidou ele para um jantar, ele aceitou, foi preparado o jantar, foi convidado Amã também, e ali naquele jantar, então a rainha revela o plano. Ela não falou na cara que era o Amã. O Amã estava na mesa, mas ela estava falando por quê? Porque o Amã ia ouvir e ia estar por dentro de toda a conversa. O Amã ficou irado, já mandou construir uma forca, eu vou matar o Mardoqueu. E um dia Deus tira o sono do rei e fez ele ler os escritos, as crônicas
E lá nas crônicas estava o quê? O nome de Mardoqueu. E Mardoqueu tinha livrado um rei anterior da morte. Da morte. É por isso que quando a gente chega no livro de Neemias, a gente vê também o Império Persa, a gente vê Neemias como copeiro do rei. Porque um rei tinha sido morto envenenado. O Mardoqueu tinha livrado da morte. Então, aí ele chega para a mãe já tinha vindo a milhão para acusar o Mardoqueu. E o rei começa a perguntar, ele está com Mardoqueu na mente. Como é que a gente faz para honrar um homem a quem o rei quer engrandecer? Aí ele já pensou, opa, essa pessoa sou eu. E começou, faz isso, rei, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. E ele descreveu tudo o que ele queria receber para ele. Aí ele falou, este homem é Mardoqueu e vai ser você, que é um dos meus grandes, que vai conduzir ele perante o povo. Mardoqueu ainda foi humilhado. Ele teve que apresentar a Mardoqueu como o homem que o rei queria honrar. Mardoqueu não, Amã, né? Amã, né? Amã. E ele foi morto na própria forca, porque aí a rainha esclareceu o plano de Amã. E ele foi morto na mesma forca que ele havia preparado para Mardoqueu. A gente vai ver umas histórias do povo de Deus em meio a esses impérios, e todas elas nos traz lições que nós temos que aplicar nas nossas vidas hoje. Você vê um Amã. O Amã, ele representa o inimigo das nossas almas que se levanta contra o povo de Deus. E ele quer o quê? Matar almas, né? Ele quer matar. Mas aparece uma personagem que convoca um povo para um jejum. E através do jejum, da busca pelo Senhor, o Senhor os livra. Deus está nos dando direção de como que a igreja tem que ser em meio ao mundo babilônico que nós estamos vivendo. Em primeiro lugar, temos que ter união. União. Sem união, nós não chegamos lá. Nós temos que nos amar uns aos outros. Olha, seres humanos, eles são pessoas difíceis. Seres humanos são pessoas difíceis. Então, às vezes, pode aparecer uma pessoa que a gente fala assim, Senhor, eu vou ter que amar o fulano, a gente tem que amar. Você até não precisa ficar andando de braço dado com ele. Você não precisa ficar andando de braço dado com ele. Mas você precisa amá-lo. Você precisa amá-lo. Respeitar. Quem ama, respeita. Você vai lá assim, tem vontade de falar um monte para aquela pessoa. Não fala. Deus te abençoe. Eu te amo em Cristo Jesus. Despede a pessoa em paz. Nós precisamos vencer dessa forma. Por quê? Porque a união é juntos, unidos, que nós vencemos o inimigo juntos. É essa união. Então é preciso ter esse amor. Voltando aqui pro Seleuco. O Seleuco, o reino do sul, está falando do Império Grego ainda. Ele fez toda essa invasão no templo. Ele sacrificou essa porta. Ele se levantou contra o povo de Deus. No capítulo 8 de Daniel, quando Daniel apresenta o bode, vamos ler, quando ele apresenta o bode, que representa o Império Grego,
Capítulo 8, eu vou ler a partir do versículo 6. Dirigiu-se ao carneiro, vou ler o 5. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente. Ocidente porque a Grécia faz parte da Europa, por isso vem do ocidente. Sobre toda a terra, mas sem tocar no chão, representando a velocidade. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro, Império Medo-Persa, que tinha 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio. Ele fala do carneiro com 2 chifres, porque carneiro tem 2 chifres. O bode é que tinha um chifre estranho, que era um só, muito grande e notável. Fala de juventude, a juventude de Alexandre. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furor poderoso. Viu chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu. Ele quebrou os 2 chifres, quer dizer, o Império Grego venceu o Império Medo-Persa, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Está mostrando aí a queda do Império Medo-Persa. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força, está falando da sua juventude, quebrou-se-lhe o grande chifre, quer dizer, morreu muito jovem. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis, os 4 generais de Alexandre, para os 4 ventos do céu. Vocês veem que de todo o Império Grego ficou Lisímaco, Cassandro, Ptolomeus e Seleuco e os Ptolomeus. Os 4 cantos, cada um pegou uma parte desse reino. De 2 chifres, está falando em Império Grego. Império Grego. Falou de Alexandre, Alexandre morreu, se levantou 4 chifres, e de 1, 2, 4 chifres, se levantou um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. A terra gloriosa, eu li a partir do 6, estou no 9. A terra gloriosa é Israel, exatamente Jerusalém. Então aqui fala que o chifre pequeno se tornou forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns dos exércitos das estrelas lançou por terra e as pisou. Isso ele já está falando em escatologia, que já é escatológico. Sim, engrandeceu-se o príncipe do exército dele. Tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Se nós vamos seguindo essa leitura, e conforme os dados que eu acabei de dar do Império Grego, nós vamos entender quem? Esse que se levantou é Seleuco Epífanes. Ele se tornou grande na terra gloriosa, quer dizer, em Jerusalém. Ele tirou o sacrifício diário. Seleuco Epífanes, que era um Seleucida, Império Grego, é quem cortou o sacrifício diário. Acabou com o culto dos judeus. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões.
e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Está falando da grandeza que foi essa dinastia seleucida. Império grego, bronze, ventre e coxas, se levantou um chifre pequeno que cortou o culto diário. Todo os judeus, quase que 100%, e muitos dos historiadores dizem que essa palavra que nós acabamos de ler se cumpriu em Antíoco Epífanes e acabou. Só que quando nós chegamos em Mateus 24, vamos lá. Mateus 24. Esse chifre pequeno que a irmã falou, que é o Epífanes. Antíoco Epífanes. Mateus 24. Jesus está falando aos judeus sobre as coisas que vai acontecer no fim dos tempos. Mateus 24. Mateus 24 é escatológico. Ele fala sobre todos os fatos do fim dos tempos, o princípio de dores, fala. Isso todos nós estamos vendo. Mas as profecias desse capítulo é para os judeus. Por quê? Os judeus é que vão ficar na grande tribulação e serem tratados por Deus. É a 70ª semana de Daniel. No capítulo 24, Jesus falando aos judeus, ele fala assim no versículo 15: quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Qual versículo? 24, 15. Jesus está falando 160 anos depois de Antíoco Epífanes. 160 anos depois. Só que ele está falando como uma situação não acontecida ainda. Ele está falando que ainda vai acontecer a abominação da desolação de que falou Daniel. Por quê? Porque Daniel é profético. Daniel é profético. Foi histórico, gente, foi histórico. Todos os impérios aconteceram. Todos eles caíram. É o que eu estou falando. Caíram como império terreno. Eles continuam no mundo espiritual. Sobre o antigo Epífanes, que cortou o culto diário, acabou com o sacrifício dos judeus e sacrificou uma porca sobre o altar, ele profanou o templo. Jesus aqui ainda está dando como não acontecido. Isso 160 anos depois. Quer dizer, não foi Antíoco Epífanes. Esse chifre pequeno que se levantou é o anticristo. E ele vai profanar o templo lá na frente, na grande tribulação. Ele vai construir o templo porque ele quer se assentar e se intitular Deus. Ele vai novamente profanar o templo que vai ser construído. Por que eu estou frisando o Império Grego? Porque grego é ventre que gera. Dentro de todo o espaço aonde foi estabelecido o Império Grego, o anticristo vem algum desse lugar. Nós não sabemos aonde, a Bíblia não revela, mas ele vai vir dentro desse espaço que pertenceu ao Império Grego. Por isso que é importante nós não levarmos para a Grécia. Grécia é um país pequenininho, desse tamanho. Estamos falando em império. Império foi toda a região aonde Alexandre o Grande conquistou. Nós lemos no capítulo 2, 4, quando Deus revela a visão da grande árvore, ele fala o quê?
corta a árvore que é a Babilônia e prende com cadeias, argolas de bronze e de ferro. Olha o Império Grego aí. Império Grego, Vivinho da Silva. E ferro, deixa meu tempo acabou. E ferro é o Império Romano. Império Romano. E ele aconteceu aqui, Jesus nasceu no Império Romano. O Império Romano caiu, mas ele caminha no mesmo mundo espiritual. Ele também vai ser vencido lá no Apocalipse 17. Esse Mateus 24 aqui é na volta de Jesus. Ele está falando que, aí na realidade ele revela que em todas essas parábolas de Jesus, Jesus revela ao povo judeu que vai ter um povo que vai chegar e vai chegar onde vai chegar lá antes dele. É a igreja. Aquela palavra que o pastor pregou na sexta-feira. Jesus falou o quê? Na parábola das bodas. Os convidados não aceitaram. Cada um deu uma desculpa, nenhum convidado aceitou. Todos eles. Mas o rei estava preparando as bodas do filho. Sai pelas ruas, pelos valados, traz os coxos, os aleijados, tragam todos. O que é isso? O povo gentil, a igreja de Deus. A igreja de Cristo. Traz todos para a minha festa. Traz bodas. Bodas é casamento. O casamento da igreja com o cordeiro. Então Deus sempre avisou Israel, o povo vai chegar lá antes de vocês. Eles literalmente não foram enganados. Só que a palavra entrava por aqui e saía por aqui. Lamentavelmente. Gente, eu só quero deixar um alerta, a aula acabou. Eu só quero Então, deixar um o alerta. Cristo vai vir desse Império Grécia, né? Cristo vai vir do Império da Grécia. Vai surgir de algum lugar que pertenceu ao Império Grego. Não sabemos aonde. Isso Deus não revela. O capítulo 11 vai continuar falando e vai falar sobre o anticristo também. Reino do Sul, Reino do Norte. Ele vem da onde? Do Reino do Sul. O Reino do Sul é o quê? Seleucida. Seleucida. A Bíblia é clara nas profecias. A gente só precisa ler com calma e saber entender, encaixar essas peças direitinho. A 70 semanas, nossa, já um... Gente, o que eu quero que vocês fiquem atentos? Você vê, as revelações que a Bíblia nos traz, ela é clara para nós, e nos apresentar o que vai acontecer. Todo o povo que tinha todos esses escritos, os judeus tinham o escrito de todos os profetas, eles tinham a Torá, eles tinham os salmos. Quando Jesus veio, eles não reconheceram Jesus. Isso não é diferente de nós. Infelizmente, não é diferente de nós. Nós temos nas mãos toda a palavra de Deus. Nós temos detalhado Deus nos mostrando o que vai acontecer. Só que, se eu ler a palavra, só perguntar para vocês entenderam o que eu falei aqui? Entenderam? Pode ser complicado, mas entenderam, não entenderam? Todos entendemos. Todos entendemos a palavra de Deus. Nós estamos vivendo? Estamos sendo obedientes à palavra? Deus, ele estabelece, ele deixou claro para os judeus que o povo ia chegar lá antes dele. E ele estabelece para a igreja qual é a condição para chegar lá. Ele deixa bem claro para a igreja de Deus. A igreja que representa a nossa era em Apocalipse é a igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia,
nós. Ele fala, eu te aconselho que compre colírios para que vejas, porque vocês estão cegos. Eu recomendo que vocês comprem vestes brancas para esconder a sua nudez. A igreja de Laodiceia está nua e cega. Qual é a vestimenta da igreja? As características do fruto do Espírito. As 9 características do fruto do Espírito. Estou falando que é o quê? Santidade. Quem permite que o Espírito Santo desenvolva na sua vida as características do fruto do Espírito, está sendo o quê? Santificado. A Bíblia fala que sem a santificação ninguém verá a Deus. Nós temos tudo isso aqui na palavra. Estamos fazendo, estamos obedecendo, estamos desejando a Deus as características do fruto do Espírito, mais do que eu gosto do mundo. Porque o mundo tem muita coisa agradável. O mundo oferece muita coisa para a igreja, muita coisa, mas não nos leva a lugar nenhum. A igreja de Laodiceia, Deus deixou bem claro, vocês estão cegos e vocês estão nus. E o Espírito Santo de Deus possa ministrar em nossas vidas, nos fazendo literalmente abandonar o mundo e viver a palavra de Deus. Senhor, eu desejo as características do fruto do Espírito. Você que pensa de todo mundo, não importa, nem que nós tivéssemos que pagar mico nessa vida. Se eu pagar mico aqui, eu chego lá. Se eu quiser ser igual aos outros e eu não pagar mico nenhum, não é para o céu que eles estão indo. Eles tinham a palavra de Deus nas mãos e eles crucificaram Cristo. E nós? Fica essa pergunta para cada um de nós, para nós meditarmos e assim responder ao Senhor, porque não é para mim que ninguém tem que responder, é para o Senhor. Amém, queridos?